Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, mais um programa Opinião. Segunda-feira, rapaz, nós de ver que já estamos no final do mês, hoje 28 de junho de 2021. O programa Opinião está começando nesse instante, hoje conversa sobre política e está a postos conosco já aqui. Esse rapaz aí, ó, é o coordenador da bancada federal de Mato Grosso em Brasília, o deputado federal Dr. Leonardo Albuquerque. E vai falar conosco durante a próxima uma hora aí sobre todos os assuntos que dizem respeito aí à nossa bancada, gloriosa bancada com os 8 deputados federais e os 3 senadores. E também emenda parlamentar, pandemia, tudo. E a sua pergunta, se você tem alguma pergunta, sugestão, crítica, elogio, enfim, seja bem à vontade, porque quem manda no programa aqui, o Lorenberg Alves, acha que é ele, mas não é, é o telespectador, não é nem o Dorileu, é o telespectador. Você manda aí o seu WhatsApp, 99932-2529, está na tela para você participar e interagir conosco aqui, não é? E fazer a gente construir o programa de hoje. Lorenberg Alves, eu falei a verdade, desculpa, mas é verdade que manda aqui o telespectador, mas é muito bom tê-lo mais uma vez aqui. Muito boa noite, meu amigo Paulo Coelho. É verdade, o amigo telespectador manda. E um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco no início dessa semana. Verdade, você que se liga também pela internet no programa Opinião, não é? Pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia nesse início de semana, na segunda-feira. Tá frio, né, rapaz? 14 graus aqui em Cuiabá, para um bom cuiabano, qualquer ventinho já é frio, imagina 14 graus. É o que está registrado agora. Tem uma expectativa aí para 5 graus, eu ouvi falar, que lá para as madrugadas adentro aí, nós vamos ter que tirar os cobertores lá do fundo do guarda-roupa. Mas enfim, doutor Leonardo, muito bom recebê-lo aqui, viu? É sempre bom quando o senhor vem, porque o senhor traz aí, ainda mais agora, né? Além das suas informações, as informações também da nossa querida bancada que está lá em Brasília. Eu já vou, ao pedir o seu boa noite, pegar o seu boa noite, eu já vou pedir aí um balanço das últimas ações aí da nossa bancada. Eu sei que hoje, conhecida como segunda-feira, teve já uma reunião com o governador Mauro Mendes. E eu queria que você fizesse uma síntese aí dessa reunião, já que Mato Grosso depende muito das ações dessa bancada aí. Boa noite. Boa noite ao amigo Paulo Coelho, professor Lorenberg, né? Muitos também gostam, você não fala do professor Lorenberg não, porque o professor vai mandar um recado daqui a pouco. Tem que falar mesmo. Mas vamos saudar cada um telespectador que acompanha, é uma honra estarmos novamente nessa bancada, com essas duas pessoas, grandes personalidades, que eu admiro, e o Mato Grosso também, os telespectadores têm altos índices de audiência. Obrigado pela credibilidade e pela boa informação e o bom gosto do programa. Muito obrigado por me convidar mais uma vez, é uma honra aqui. E aproveitando para a gente fazer esse balanço da segunda-feira, pela manhã hoje, a bancada federal, a qual eu tenho a honra de ser coordenador por esse ano, apresentou junto ao governo do estado, governador e alguns secretários, um balanço das ações das emendas de bancada impositivas, aquelas que serão pagas obrigatoriamente. Então trouxemos ali outras ações, porque em outras ações, as individuais, articulações dos senadores, dos deputados federais, esses recursos podem passar 800 milhões para o estado. Mas em emendas de bancada impositiva, que é recorde nos últimos 12 anos, estamos trazendo mais de 270 milhões de reais em investimento em diversas áreas, agricultura, equipamentos, infraestrutura, água, asfalto, saúde, equipamento, custeio, que vai estar junto ao governo do estado e aos municípios, atendendo a essas demandas que são grandes no Mato Grosso. Mato Grosso que é um estado diferente em arrecadação, ajuda o PIB nacional e precisa dessa bancada cada vez mais estar dialogando com o governo do estado para atrairmos o olhar do governo federal cada vez mais para atender o cidadão em qualidade de vida. E também o governador apresentou o programa Mais MT, que são 12 eixos de atuação,
cibersegurança, saúde, educação, cultura, desenvolvimento, né, geração de emprego e várias áreas, alinhando muitos desses eixos já foram contemplados com emendas federais no passado e já estamos programando a partir de agosto a lei orçamentária anual para o ano que vem. A gente prepara nesse ano para o ano que vem. Então, conversando com o governo do estado, dentre esses eixos, qual poderíamos articular? Bancada com recurso federal e junto com o estadual para fazermos um grande programa que atinja os 141 municípios e também temas macro importantes, que hoje foi uma grande discussão na BR-174, que é uma região, a região noroeste, chega até a região noroeste do Mato Grosso, uma área que tem uma grande riqueza mineral e vegetal, podendo chegar à agricultura e à pecuária, e não tem uma grande obra estruturante de infraestrutura, e essa foi uma grande discussão hoje, levantando as opiniões do DENIT, Ministério da Infraestrutura. Então, também nos consumiu uma boa parte, tanto que nós vamos estar programando uma próxima, porque as reuniões não estavam presenciais devido à pandemia, e quase um ano sem uma reunião presencial, nós retomamos agora a reunião com o governador, foi muito produtiva, muito importante, saímos com diversas ações, tanto o Estado quanto eu, coordenador de bancada, procurar os órgãos dos ministérios. Nós temos uma breve reunião muito rápida, porque foi muito produtiva, vários assuntos que precisamos debater ali. Então é importante essa união, conhecer o programa do governo do estado e ele também entender o que a bancada está trazendo, umas em parcerias diretas com o governo do estado, que vai executar através das secretarias, e outras através dos municípios, fazendo direto pelos ministérios. Hoje foi presencial. Hoje foi presencial. Todo mundo estava lá, quem não esteve da bancada lá, todo mundo teve? Não. Esteve presente os 3 senadores, né? E dos 8 federais não esteve. É justificado o motivo, porque foi na segunda-feira, o deputado Juarez Costa, em viagem, o deputado Emanuelzinho e o José Medeiros, que estavam em outras atividades e não conseguiram conciliar suas agendas. Tinham 5 deputados federais lá então. Perfeito. Professor. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo novamente aqui. O programa ganha, mas ganha com a presença do senhor muito. E o amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, já está ganhando com a presença do senhor. Por falar em emendas e falar em município, deputado, no mês de maio o senhor recebeu, e também outros ministros também receberam, a secretária de Assistência Social de Sinop, a Sheila Pedroso. Na oportunidade, a Sheila apresentou projetos ao senhor. Um deles é exatamente que mexia e que falava sobre a violência contra a mulher, várias formas de violência contra a mulher. Eu tenho 3 perguntas sobre isso aqui para fazer ao senhor. A primeira delas, qual foi o encaminhamento que o senhor deu a este projeto, aos projetos que a Secretaria de Assistência Social entregou ao senhor? A segunda questão, nesse projeto, qual foi o item que mais chamou a atenção do senhor, que mais prendeu a sua atenção? E a terceira, a secretária de Assistência Social de Sinop, além de outras coisas que ela conversou com o senhor, ela também solicitou uma emenda do senhor para comprar um veículo, um furgão, para atender às necessidades do município e em especial da secretaria. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: qual é o valor dessa emenda e se essa emenda já foi liberada? Ótimo, boa pergunta, saudar, né? Nosso prefeito de Sinop, o nosso querido amigo Roberto Dorner, que esteve comigo também esta semana nos visitando. Já foi deputado federal, inclusive. Já foi deputado federal, tem bom trânsito, deixou amizades. Então, primeiro, um amigo, né, que foi deputado federal, hoje está prefeito, como eu disse, quer trabalhar nesse mandato, um bom mandato para marcar, como tudo o que ele faz na vida, um bom empreendedor, um grande empreendedor, quer marcar a história. Então, deixa um abraço, amigo Roberto Dorner, e recebemos as demandas, não só da secretária Sheila, que é um projeto excelente, e o social precisa ter um olhar mais atencioso, é isso do governo do estado, do governo federal, a gente vem, não estou falando de assistencialismo, né, o olhar social sempre, que a agricultura, na economia, que na saúde a gente deve ter. E é uma secretaria específica com profissionais. O período da emenda já tinha passado, né, que o período era para ter sido ano passado, mesmo com os atrasos, nós finalizamos no fim do ano. Nós abriremos somente posteriormente, previsto para agosto, outubro, se não houver outro atraso, espero que não.
que a gente vai sentar à bancada e planejar. Dentre diversos pedidos que o prefeito fez para a querida Sinop, e esse ano a bancada fez algum investimento tentando em RP2, a mudança do nono, que vai mudar de qualquer forma, o batalhão nono BEC vai mudar para Sinop. Isso já é definitivo, a decisão não tem volta mesmo. Não tem volta, a decisão do Exército, a decisão de estratégia militar. Então, a bancada fez, mas tem um contingenciamento do governo federal, nós temos que aguardar. Dentre essas ações, principalmente eu que tenho um projeto de lei na área de defesa da mulher, por quê? Temos a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, e outras legislações, mas nós temos uma lacuna, uma falha na legislação, que é aquele que faz a ameaça à mulher, né, e não vai preso. Nós estamos colocando no instrumento, e hoje é feito ou pessoal ou via eletrônico, caso que comece, que a gente percebe como é que é a gênese da violência. Ameaça, não consegue prender, ameaça, daqui a pouco ele mata, daqui a pouco ele espanca. Então nós estamos querendo uma legislação, uma proposta minha que é o crime de ameaça passar a dar uma reclusão inicialmente pequena e reincidido aumentar essa reclusão, mas começar a ter. E também uma falha na lei é aquele que faz a lesão grave ou gravíssima contra a mulher, quando ele não é convivente, também não dá uma pena de reclusão. E eu passei já em 2019 essa legislação que está parada nas comissões para também dar reclusão, dar cadeia àquele que dá a lesão, que somente daria prisão àquele que faz a lesão gravíssima. Por exemplo, que a mulher perderia um braço, uma perna, ou abortaria, quer dizer, a grave já traz uma lesão psíquica e física grande, mas somente daria reclusão àquele é gravíssimo. Então a gente tenta também corrigir esse projeto de lei que eu tenho para contribuir, entre outras propostas da participação feminina, mas deixamos a bancada feminina propor, que não eu. Nesse caso, são projetos importantes que a gente faz, porque a violência, ela tem a questão cultural, patriarcal, que a gente tem que mudar a cabeça das nossas crianças para que esses adultos não cresçam com esse sentimento em relação à mulher, né, de achar que é um objeto, de subjugar, que retire isso das nossas próximas gerações. Infelizmente está enraizado na cultura, essa cultura patriarcal brasileira, que por mais que a gente ache, mas eu não sou machista, uma hora ou outra você pode fazer numa brincadeira, um ato, um gesto, opa, peraí, quando você... Tem gente que, eu trabalhei num grupo de homens que praticaram a violência contra as suas parceiras. E quando a gente começava a conversar com eles, eles não entendiam que aquilo era uma forma de violência, porque viram seus pais, seus avós e replicavam aquilo como algo cultural normal. Então precisamos romper essa barreira. Depois a gente precisa dar proteção para essas mulheres, legislações que inibam isso. E então educação, prevenção, legislação, né, o acolhimento para aquelas que sofrem violência, ter um local para ir, para não ter essa dependência psíquica financeira desse parceiro. Então são essas ações. E são projetos como esse, desse equipamento, desse veículo, dessa van, que é importante, como a estruturação dessa rede, que a nossa secretária deseja fazer em Sinop, e eu parabenizo a ação. Nós fizemos uma rede em Cáceres, uma época de combate à violência, com o doutor Geraldo Fidelis, que começou há algum tempo atrás. Esse grupo de trabalho foi gerido pelo então juiz à época da comarca. Então, a questão da emenda é um valor pequeno, uma van é um valor pequeno, mas estamos aguardando o período oportuno, que é entre agosto e outubro, para sentar novamente com a nossa querida secretária, até porque houve majoração. Os veículos e os equipamentos aumentaram de valor. Mais ou menos o valor você não tem? Uma van de 350 mil, hoje você não compra mais do tamanho que ela deseja. Então, temos que estar próximo daquela época e fazer uma nova cotação, mas dessa faixa etária de 380 mil, seria essa van um pouco estendida para atender, né? Então, nós estamos aguardando o período oportuno para poder atender esse bom projeto e outros também que a cidade tem, que nós temos a questão do Hospital do Amor. O Hospital do Câncer está sendo construído em Sinop, que a bancada fez uma primeira ação de 10 milhões de reais e vai colocar até 30 milhões para construirmos esse braço do Hospital de Câncer de Barretos, que é o Hospital do Amor, lá em Sinop também. Opa, que ótimo, hein? Ótimo mesmo, porque ainda mais tendo como referência o Hospital de Barretos, que não é referência nacional, de repente uma extensão aqui em Sinop. Já temos esse que é digno também de elogios aqui na capital, e mais um lá em Sinop virá a calhar. Esse negócio de violência contra a mulher aí não para de crescer, né, rapaz? Se não tiver realmente o empenho aí de políticos, seja em todos os, aqui no estado, lá em Brasília, nos municípios,
não sei onde vai parar isso não, Lorenberg, porque eu, assim, a gente como jornalista, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas a gente como jornalista, eu trago aqui, eu convido para vir aqui, vem aqui policiais, né, vem aqui OAB, vem aqui primeira-dama, as primeiras-damas, falando, batendo a mesma tecla e a gente enfatiza, não para, todo dia tem notícia, todo dia os caras pensam que são os donos, né, assim, que podem fazer o que... É absurdo isso, absurdo. Uma covardia. Aliás, hoje teve também uma situação chata e triste, não é? Nosso colega de imprensa, o jornalista Muvuca, lá na cidade de Tangará da Serra, segundo que foi noticiado, aí ele atirou contra a sua companheira, ou ex-companheira, não sei, e depois atentou contra a própria vida, né? Deu um tiro, acho que na cabeça, coisa assim, né? Não sei, a Caroline, se puder aí, ao longo do programa, dar uma atualizada sobre isso aí, como é que estão os estados, né, clínicos de ambos, se houve desdobramento, enfim, tem novidades aí para a gente informar nosso telespectador também aí desse fato, quanto a esse fato lamentável aí, envolvendo o Muvuca e sua ex-companheira. Opinião dá um tempinho só e volta já, é um instante só. E o Opinião está de volta ao vivo, apresentando a entrevista aqui com o deputado Dr. Leonardo Albuquerque, que é coordenador da bancada federal lá em Brasília. O Leonardo, que é médico, né? Que é psiquiatra, né? Até falei para ele que depois do programa tem uma turma aqui do lado aqui que quer uma consulta, né? Tem um pessoal aqui que quer uma consulta com o nosso psiquiatra aqui. Brincadeira, não tem ninguém doido aqui não. Fora eu e o Lorenberg. Olha só, antes de chamar aqui o Gazeta Digital, eu comentava aqui no final do bloco passado, nós comentávamos sobre a situação do Muvuca, né? Jornalista, que agora, não sei se foi hoje, foi ontem, atentou aí contra a ex-companheira, né? Atirou e também depois tentou tirar a própria vida, tentou se suicidar. E aproveitar essa história, essa condição do Leonardo, que é médico, psiquiatra, e o Lorenberg perguntava aqui no intervalo que quando há um tiro na cabeça, para o cara se recuperar, só se for muita sorte ou milagre. É isso? Perfeito. Vai depender do ângulo, do calibre do armamento, mas um tiro, por mais que seja um calibre baixo na cabeça, ele geralmente leva ao óbito, ou quando, por milagre de Deus, uma sequela neurológica irreversível. Meu Deus do céu. E aí a gente não sabe, daqui a pouquinho a gente vai tentar atualizar aí sobre a situação de ambos. Olha, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, as informações sobre a pandemia, com 75% das UTIs cheias, Mato Grosso tem 38 mortes e 1.200 casos. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 38 novas mortes e 1.258 contágios pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. As informações atualizadas sobre a situação da pandemia no estado consta do boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta segunda-feira, 28. Conforme a Secretaria, Mato Grosso passou a contabilizar 449.566 contágios pela doença, dos quais em 425.648 ocorrências, as pessoas, as infectadas, se recuperaram do vírus. Além disso, o estado contabiliza 11.964 óbitos pelo novo coronavírus. Além da ocupação de 75,45% das UTIs, o estado tem também 33% das enfermarias em uso neste momento. Os índices de ambos os leitos, ambos os tipos, né, de leitos, apresentaram aí uma queda consecutiva, várias quedas nos últimos tempos, por algumas semanas, para ser mais preciso, mas elas voltaram a subir aí nos últimos dias, infelizmente. De todo modo aí, esse valor aí das UTIs em ocupação já esteve maior e, graças a Deus, está caindo de forma lenta, mas está caindo, né?
aqui no estado de Mato Grosso. Vamos para mais um destaque aí do Gazeta Digital. Deputado quer proibir uso de cerol em Mato Grosso. O uso do cerol em linhas de pipas, conhecida a mistura entre a cola e o vidro, poderá ser proibida no estado de Mato Grosso, caso seja aprovado aí o projeto de lei 510/21, que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Tramita desde o último dia 28, quarta-feira. A autoria do deputado estadual Paulo Araújo, que é do Progressistas. A proposta proíbe o cerol, como também qualquer outro material cortante que possa ser aplicado aí nas linhas. A proibição abrange o uso, também a produção e a comercialização, o armazenamento, o transporte e também a distribuição de cerol ou de qualquer material cortante usado para empinar as tais pipas e também as chamadas pandorgas. Esta é uma proposta aí do Paulo Araújo, que está aí reportada no Gazeta Digital. Cerol. Muita gente já proibiu o cerol aí, mas a turma toda não tem jeito, parece. Não houve uma fiscalização. Aí que está o negócio também, né? Tem que propor, se aprovado, tem que fiscalizar. Porque não adianta nada, né? Se não... Aliás, esse é um grande problema, né? Um grande problema. Lindo, maravilhoso o projeto. É aprovado por ser lindo e maravilhoso e útil, né? Só que aí, cadê o pessoal para fazer a fiscalização? Não fiscaliza, não cobra e não acompanha o desenrolar do projeto. Mas boa sorte aí, tomara que isso surta um efeito positivo aí, para que não tenhamos mais aqueles acidentes terríveis. Lorenberg, por favor, abra aí nossa rodada de perguntas ao Dr. Leonardo. Deputado, o senhor falava no primeiro bloco, por várias vezes, o senhor falava de emendas parlamentares, mas também falava de projetos. Tem um projeto que, a mim particularmente, chama a atenção, e o senhor é um dos grandes entusiastas, foi até às redes sociais para comentar esse projeto, e eu estou me referindo ao projeto de lei 379 de 2019, que torna crime hediondo qualquer ato de corrupção na área da saúde pública. O senhor é o grande entusiasta desse projeto. Pelo menos as redes sociais dão isso com muita ênfase, né? E aí eu tenho duas perguntas a respeito disso aqui, deputado. A primeira delas, o senhor considera que o problema do país no que tange à punição é a falta de penas mais duras, é a falta de uma legislação mais rígida, mais forte? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, ao tornar um crime contra a saúde pública em crime hediondo, na opinião do senhor, a corrupção, pelo menos no setor da saúde pública, tende a desaparecer? Eu não sou um grande entusiasta como autor da lei que torna, foi em 2019, parecia até que a gente estava prevendo que ia acontecer, não tinha pandemia, e a pandemia veio aí, e os recursos financeiros vieram em grande quantidade dos municípios e várias suspeitas de desvio do dinheiro público, a má aplicação, tanto na licitação, na compra superfaturada, enfim, em diversos momentos que a saúde, qualquer órgão público faz. E nós percebemos que um dos grandes problemas do Brasil, primeiro, nós temos legislações frouxas, que não traz uma pena adequada. Aí o juiz acaba aplicando um determinado ano superior do que seria real. Nós temos essa dificuldade no Brasil. Por quê? Nós vamos aplicar uma lei e ela vai ter uma redução da pena. Então vai reduzir esta pena. Bom comportamento, 1/3, ele não vai cumprir em reclusão. E às vezes o magistrado tem que majorar o tempo para chegar em algo de anos da ressocialização, que seria o ideal. Nós temos esse grave problema no Brasil que os outros países não têm. Então nós tínhamos que o cidadão cometeu o crime, ele pegou 10 anos, é 10 anos de cadeia.
Se ele pegar 6, é 6 anos de cadeia. Não, por bom comportamento, saidinha do dia dos pais, aí matou a mãe e o pai, sai no dia da mãe e do pai da cadeia, aí no Natal sai, comete crime, não volta ou volta. Acabar com isso nesse país. Essa falta de seriedade, essa bagunça que leva à sensação de impunidade. E outra, quem tem dinheiro, como é que é a pena para quem tem dinheiro e para quem é o pobre? Se existe diferença pelo nível social, pelo meu dinheiro que pode pagar uma representação jurídica e vai ter diferença, então, pera lá. Nós precisamos romper com isso e saber que aquele que pratica o ilícito, o roubo, no caso da saúde, é grave, porque vai faltar a cirurgia, vai faltar o medicamento, ou seja, alguém vai morrer. Então, por que é um crime tão bárbaro quando se... Roubar é crime de qualquer forma, mas na saúde vai faltar o item básico. E na saúde, isso leva à perda de vidas. É direto. Todo crime, por isso que nós propusemos se tornar crime hediondo, para primeiro da cadeia, parar de pega, aí coloca um determinado tempo de pena, que usa tornozeleira, aí fica em casa, comendo, bebendo, rindo da cara de todo mundo. E aqueles que morreram, que faltaram equipamento, faltou o que morreu, que faltou a cirurgia, está lá, não volta mais. Então, a partir desse momento que a gente parar de ter essa legislação para uma camada de brasileiros que tem dinheiro, que geralmente são brancos, têm dinheiro, nós vencermos isso, nós vamos começar a ter um equilíbrio de forças. Então, falha da legislação brasileira nessa e em outras áreas. Nós estamos falando dessa área. Segundo, penas reais. Acabar com essa diminuição da pena, acabar com saidões, né? Ou seja, começar a ter rigor, você vai cumprir. Opa, então eu vou ter medo, porque eu sei que se eu fizer... Tem gente que só obedece pelo medo. Se eu fizer isso, eu vou preso. Mas como no Brasil não. Eu posso ser preso, posso não ser preso, eu posso pegar tantos anos, mas se eu tiver um bom advogado, eu vou por aqui. Então, leis mais sérias, seriedade no sistema, a gente vai avançar. O que aconteceu? Meu projeto foi apensado a outros que tornam crime hediondo todos os roubos, os ilícitos da administração pública, que é do cabo Daciolo e do ex-senador Pedro Táxi. E eu já pedi para desapensar, porque é um tema urgente, porque eles estão engavetados. Colocou tudo junto e está lá parado na comissão. Parece que não tem interesse de ninguém ser severo na pena para quem rouba dinheiro público desse país. Não querem discutir. Estão lá, conseguiram assinatura, mas guardaram em algum canto. Pensou... E aí vai ficar mais tempo enrolando, pedir, tira e vamos enfrentar, já que a saúde é um problema agora grave, ganharam milhões e milhões de reais, feio de qualquer jeito, não teve uma linha do Ministério da Saúde que dissesse só vai gastar aqui, aqui e acolá. Não, ficou frouxo, cada um fez o que quis, a gente que fez obra, a gente comprou equipamento, a gente gastou dinheiro antes da hora, chegou agora que a Covid continuou, não tinha recurso. E queria que o governo federal repetisse a dose, sendo que o governo colocou enxurrada de recurso no Mato Grosso que não caiu a arrecadação, não cumpriu esse papel. Mas... Existe uma lei que foi aprovada, inclusive, quanto à Covid, né? Sim. Aumentando a pena para quem desviar de... E eu fico pensando, doutor Leonardo, já eu vou, além de falar sobre isso, eu quero esticar para o tema segurança, para outras questões mais, mas teve partido, o PT, por exemplo, PSOL, que votaram contra o aumento da pena para quem desviasse dinheiro outros partidos mais também, destinados à Covid. Isso foi fato, isso aconteceu, fato. Não é? E aí eu queria saber do senhor, assim, do ponto de vista de um parlamentar, de um médico também, e o senhor que tem essa preocupação aí, já citou por 2 vezes aqui sua preocupação sobre essa questão da violência, da contenção da violência e tudo mais. A história de hoje, que houve aí do Lázaro, que foi crivado a bala pela polícia, uma caçada depois de muitos dias, 2 semanas quase, mais de 2 semanas. E qual foi a sua opinião sobre isso? O senhor acha que realmente, assim como diz o PSOL está dizendo que houve exagero da polícia no ocorrido de hoje, não é? Onde o bandido estuprou, matou uma família inteira, ele foi morto pela polícia. O que o senhor acha sobre isso aí? O senhor acha que... Eu sei que a gente tem que respeitar os direitos humanos, sim, as pessoas, isso não... Só que
A família propriamente, já é uma opinião minha, né? A família lá, das vítimas lá, não recebeu uma frase do PSOL ou de quem quer que seja. E aí agora, anteciparam, inclusive, além de entrar agora com essa ação aí, querendo condenar a ação da polícia, já teve o Ministério Público, se ele for preso, não é, que ele tenha isso, tenha... Eu acho um nojo isso, é a opinião minha, mas eu queria que o senhor dissesse aí o que o senhor pensa sobre isso aí. Com certeza, foi uma operação longa, mais de 20 dias, envolveram mais de 200 policiais, helicópteros, cães farejadores, óculos noturnos. Era uma pessoa que estava se discutindo uma psicopatia, né, porque tinha cometido crimes contra pessoa muito próxima num outro estado, fugiu, foi recluso, escapou. É uma pessoa que não queria se entregar, cometeu um crime bárbaro contra uma família ali no Distrito Federal, na cidade satélite, e vinha, vamos descobrir se ele tinha acobertamento de outras pessoas, mas usando técnicas, que eu fui médico militar, né, fui do Exército, usando técnicas que se escondendo, que tinha conhecimento. Eu fiz um estágio do Pantanal, básico Pantanal. Ele tinha conhecimento dali do Cerrado, de se esconder, de se camuflar, de fugir das forças policiais com muito conhecimento. E diversas vezes que foi tentado capturar, reagiu, atirando com as duas mãos. Ele era ambidestro, atira com as duas mãos, com muita munição, feriu um policial no rosto da última tentativa. Ele não queria se entregar. Ele era um caçador, né, estava na condição de ser a presa, a caça, estava acuado e reagindo com violência, extrema violência, e recebendo a tiros, demonstrando que não ia se entregar por bem. Porque se o quisesse, por várias vezes ele esteve em locais que poderia ter procurado um advogado, a sua família, esteve ali com fazendeiros ali acobertando ele, que poderia ter procurado a imprensa para fazer. Então ele estava na condição e demonstrando que não queria se entregar e reagindo com balas. Então eu não estava na hora da ação e tenho certeza que o policial, que tem que preservar a sua vida, que tem família também, não poderia chegar lá, por favor, se entregue. E ele, reagindo, a polícia retornou com a mesma intensidade. Como eram mais homens, infelizmente toda a morte como médico eu tenho que lamentar, mas ele fez por onde? Ele não demonstrou que ia se entregar. Então dizer que ele era um coitado, alto lá, né? Que os direitos humanos é para o imigrante que está aqui na rua, né? Estrangeiros que estão aí, ou para a família da vítima, famílias, familiares da vítima, os reclusos que estão em reclusão cumprindo a sua pena também têm direitos humanos. Direitos humanos não é só para quem é preso. Direitos humanos atua em outras áreas também que não é falada, mas parece vir uma parte ideológica, dizer só para o sistema penal, e não é. Direitos humanos é para os dois lados e para outras situações que acontecem, tráfico de mulher, ainda acontece, escravidão, tráfico de pessoas pela fronteira a todo momento, isso acontece. Aliciar nossas mulheres para se prostituir em outros países. Então, os direitos humanos também atuam, as crianças, enfim, refugiados. Mas a polícia, com certeza, reagiu com intensidade porque ele demonstrou a todo tempo, isso vendo como parte médica, como parte um pouco de experiência militar, que não ia se entregar e toda vez que esteve próximo, reagiu com violência. O resultado não poderia ser diferente. Rebeca, queria dar uma pinceladinha de uns 30 segundos aí sobre esse tema aqui, porque pergunta mesmo só no próximo bloco. Eu queria até que se desse uma pinceladinha mesmo, de uns 30 segundos aí, sobre esse tema aí, sobre a questão dos direitos humanos, se fez bem o PSOL e se acha que a polícia é uma saia justa, porque se você tiver que falar mal da polícia, você fala agora. O cálice para sempre. É o cálice, né? Não, mas eu não vou repetir o que o deputado falou, como médico, como a experiência que ele tem, está coberto de razão. Mas tem 2 pontos, deputado, e aí eu estou provocando mesmo, que me chamam a atenção. 200 homens preparadíssimos, com toda a munição, com toda a preparação, para caçar apenas um bandido. Isso demonstra que não estavam tão preparados assim. Isso demonstra, a meu juízo, que a polícia no Brasil não está preparada como deveria estar. O segundo ponto importante, 200 homens poderia, com habilidade, com inteligência, com planejamento de ação, capturá-lo com mais facilidade. No entanto, não o fez. É a opinião do Lorenberg, está aqui sobre essa questão. Eu já acho a polícia perfeita. O que foi feito lá, eu acho que... Eu gostaria até de vê-lo com vida, por conta que há indícios que ele não fez sozinho esses crimes. Ele teve os parceiros. Vai ficar, na morte dele, isso. Verdade.
Opinião dá um tempinho só, o papo tá bom aqui, não é? E a gente volta após o intervalo comercial, é um instantinho só, aguarde. Ok, o Opinião tá de volta aqui. E enquanto você assistia aí ao intervalo comercial, aqui continua a discussão aqui sobre a situação do Lázaro lá. Aliás, o que virou de meme desse Lázaro aí nos últimos dias aí, né? Tudo que a coisinha era Lázaro com político tal, com político fulano de tal, e assim, e tudo da base da jocosidade, né? Da tiração de sarro, daquela coisa toda, que aí eu acho que é onde extrapola um pouco, porque aí passa pela questão de se colocar da empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Sabe-se que ali foi vitimada uma família, não é? E aí as pessoas brincam, colocam o cara como herói, como o cara debaixo de uma árvore, dizendo que ele é o cara, no sentido de se camuflar. E só piadas. E aí esquece que existe a dor por trás disso aí, de uma família, não é? Mas enfim, nós conversamos aqui, nós falamos aqui no começo do programa, eu até fiz menção ao caso do Muvuca, que é o jornalista, né, José Marcondes, que teve a situação lá de supostamente ciúmes, e não queria aceitar a separação da sua ex-companheira, foi lá, atirou nela e depois deu um tiro contra si, na própria cabeça, né. Aí eu pedi para a Caroline atualizar aqui, ela estava me falando aqui, Caroline, eu não enxergo que é uma beleza, né, mas está dizendo que ela continua em estado grave, ele teria tido aí, ainda não foi oficialmente confirmado. Não, dela não tem, eu estava falando aqui que não tem em relação ao quadro de saúde dela. Mas dele, a última informação é que ele teria tido morte encefálica, não é? Mas isso aqui ainda precisa ser confirmado, são as informações. Pra você ter uma ideia, houve muitas informações encontradas ao longo, só nas últimas 2 horas aí, os dois morreram, um está vivo, outro não está. Então, a informação mais segura que a gente encontrou neste momento é que não há ainda sobre a definição sobre o quadro clínico dela e sobre o dele, ele teria tido a morte encefálica aí. E a gente precisa ainda, por conta dessas desinformações, a gente não quer desinformar mais ainda, né? Mas o cenário mais seguro que a gente encontrou para te passar, já que a gente prometeu dar uma atualizada, é isso. O que quer dizer o seguinte, em síntese, que a situação de ambos é muito grave se o do Muvuca não se confirmou ainda em morte, não é? Que é a última informação que a gente tem aqui. Eu vou pedir aqui para o deputado Leonardo, que é o nosso entrevistado de hoje. Houve uma reunião presencial com o governador Mauro Mendes hoje da bancada. 5 deputados estiveram lá, mais os 3 senadores. Vacina. O que foi discutido, já que a própria bancada é importantíssima nessas articulações aí, o governo já sinalizou com vontade de comprar, aí houve problema com a Anvisa, depois com o Ministério da Saúde. O que ficou conversado nisso lá? Isso, e também teve a presença de alguns secretários, né? Vários secretários. Nós temos um andamento porque o governo do estado tinha se colocado à disposição a comprar a vacina Sputnik 5 ou V, que é a famosa vacina russa, e também o consórcio do Brasil Central, a qual o Mato Grosso faz parte, e mais 6 estados, somos em 7, e hoje a coordenação está para o governador do Distrito Federal e o Paco Brito, o vice-governador, que é o primeiro secretário. Nós tínhamos ali também a proposta de comprar um lote. A Anvisa proibiu, os estudos prorrogaram e agora liberaram a possibilidade de compra, que não existe mais essa quantidade de vacina à época prometida pelo laboratório representando a Sputnik 5 ou V aqui no Brasil. Mas essa possibilidade também de comprar existe, mas não está tendo no mercado. Nós estamos trabalhando, o Ministério da Saúde, constantemente para o encaminhamento de vacinas. Quando começou a vacinação, o Mato Grosso estava em antepenúltimo local de vacinação e nós começamos um trabalho sério, intenso da bancada, reunimos com o ministro por 3 vezes em 10 dias, cobrando melhor quantidades de doses para o estado de Mato Grosso. Houve uma questão da proporcionalidade em outros estados que teriam população mais idosa e por isso no Plano Nacional de Imunização, o PNI, naquele momento, privilegiava esta faixa etária, por isso recebeu mais, que isso se equilibraria. Nós estamos recebendo doses de vacina de outras marcas, então temos
a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, e podendo chegar também agora a uma pequena quantidade da Johnson & Johnson, que é somente uma dose. Essa nos Estados Unidos é que está mais avançada, e a população lá tomando uma dose, ela tem a proteção, que vamos receber uma quantidade não muito grande inicial para o Brasil. Mato Grosso também será contemplado, mas para os 141 municípios. Nós não privilegiaremos uma única cidade. Mas obedecerá proporcionalidade, né? Proporcionalidade. Claro que gostaríamos, pelo motivo de termos a Copa América aqui no nosso estado. E, por sinal, a melhor sede avaliada do Brasil é o estado de Mato Grosso. Fico muito feliz porque as normas sanitárias contaram nessa avaliação. O controle rigoroso dos atletas da comissão, dos torcedores que estão em pouca quantidade, não estão presentes, mas isso foi um ponto positivo que nós fizemos dever de casa, né? Então, trazemos segurança para quem está participando e para a sociedade também. Justo agora no inverno, que aumenta os casos de doenças infecciosas respiratórias, de vias aéreas. Então, nós vamos trabalhar para todo o estado de Mato Grosso com proporcionalidade. Não somente, claro que Cuiabá e Várzea Grande ampliando é onde está 1/3 praticamente da população mato-grossense está nessas duas grandes e belíssimas cidades. Ampliando, amplia o índice de vacinação, mas nós temos que lembrar de todos os municípios, do menor até o maior, todos os 141 municípios têm que receber proporcionalmente doses de vacina, porque nós não podemos esquecer nenhum mato-grossense, não importa aonde ele mora. Professor Lorenberg. Deputado, tem um assunto que me chama a atenção e que me deixa muito preocupado, e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, que é exatamente o caso da deputada federal acusada de mandar matar o seu próprio marido, Flor de Lis, que recentemente a Comissão de Ética da Câmara Federal aprovou a indicação para a cassação do seu mandato. E aí eu quero provocar o deputado mesmo, provocar sempre no bom sentido, evidentemente. A primeira questão que eu faço ao senhor é o seguinte: na opinião do senhor, o senhor acha que a Comissão de Ética foi acertada quando está indicando a cassação do mandato da Flor de Lis, da deputada Flor de Lis? A segunda questão, na opinião do senhor, sobre a indicação da cassação de mandato da deputada, houve e ocorreu de fato justiça por parte dos integrantes da Comissão de Ética? E a terceira e última, o senhor acredita que a cassação mesmo, que é o plenário, e ele é soberano, que essa cassação do mandato da deputada será facilmente aprovada ou terá dificuldades no plenário? Pois bem. Corporativismo? Isso. Dificuldades também conhecida como corporativismo. Traduzindo, corporativismo. Perceba-se que é um crime de repercussão nacional que as pessoas estão acompanhando, que a imunidade parlamentar privilegia, neste caso, esta parlamentar. Então, com muito atraso, esta Comissão de Ética veio trazer esse tema, como outros, é mais um dos temas que são engavetados, guardados, que não querem discutir. Então, tardiamente fizeram essa proposição, porque ela tem que sair do manto da imunidade parlamentar, que isso deveria ser discutido em a quebra total, que muita gente se mantém e faz de tudo para estar no mandato só para se beneficiar dessa tal e que deveria acabar. A imunidade parlamentar usa esse manto desta brecha da legislação para cometer as barbáries ou para se defender judicialmente com mais facilidade. Isso é real, infelizmente. Tardiamente coloca essa decisão, visto que se aponta como autora realmente do crime que aconteceu. A Câmara deveria ter dado uma resposta antecipada e já colocar para ela sair do mandato e para que a legislação ocorra com mais facilidade e chegue a um fim definitivamente, que saia dessa cobertura da imunidade parlamentar. Então, infelizmente, demorou. Esse e outros casos que estão lá paralisados, esta demora que faz com que a sociedade acaba perdendo a credibilidade no parlamento, na política de forma geral, esses e outros motivos. Então, tardiamente, foi correta a decisão do Conselho de Ética, tardiamente tomada, e agora, o mais cedo possível, tem que ir para o plenário tomar as decisões adequadas e que ela se entenda com a justiça, que é o caso dela, é caso de polícia. Queria que você comentasse rapaz, tá pesado o negócio hoje aqui, né? A mulher que matou o marido, só sangue hoje aqui, parecendo cadeia neles.
Brincadeira, né, rapaz? Deus. Olha só, tem uma lei que foi sancionada, rapaz. Eu queria que o senhor comentasse essa lei aqui, que é a lei que prorroga até 2025 o prazo para que pessoas com títulos de grandes propriedades de terra, ou seja, mais de 15 módulos, não é? Em faixa de fronteira, obtenham aí o seu título. Como que o senhor vê essa aprovação, essa sanção? Lei de minha autoria, eu fico muito agradecido, mais uma vez, meu primeiro mandato federal, no primeiro ano, uma lei aprovada dentro da Câmara de Deputados, segundo no Senado e agora sancionada pelo presidente Serra-Cunha. Isso, geralmente, deputado, para aprovar uma lei, ele demora 2, 3 mandatos. Já vi uns que saíram de lá e não aprovaram nada. Exatamente. Então, isso é fruto de muito trabalho. Um problema que começou no Império, em 1850, quando o imperador mandou que os brasileiros viessem para a região oeste, isso tudo Brasil, estou falando do Rio Grande do Sul ao Amazonas. No Mato Grosso nós temos essa saída a oeste antecipadamente a esse período. Em 1890 também começaram as primeiras legislações, quando foi para a República Brasileira, e de lá para cá sucessivas legislações que mudou o que era a faixa de fronteira, quem estaria ali, as terras devolutas daquela época, enfim, até a década de 70, que aí ficou de responsabilidade do INCRA, e o INCRA sempre fala, a gente não pode ratificar porque não tem gente, não tem diária, não tem equipamento, enfim. E de lá para cá, o cidadão que quer fazer, quem tem pequenas propriedades rurais, deveria fazer de ex officio. Mas uma grande maioria dessa população, mesmo das pequenas propriedades, tem dificuldade da questão da cadeia dominial. Porque eram 6 Marias, principalmente aqui no Mato Grosso, que você tem que provar essa sucessão. No Brasil, são 11 estados que fazem faixa de fronteira, são mais de 25 mil propriedades no Brasil inteiro, e nós tínhamos 10 milhões de pedidos de cadeia dominial nos cartórios. E muitas vezes nós temos, além do CAR e outros documentos que precisam o referenciamento, o cidadão ia lá pedir um documento para o INCRA para ratificar e ele nunca pode, e ficava de eterno. Chegou em ano 2019, o que dizia a legislação? Que todas as terras não ratificadas deveriam voltar para a União, e pouca gente sabia disso. Eu preocupado, porque olha a estabilidade jurídica daquele cidadão e cidadã que foram para a fronteira, desbravaram para proteger o Brasil, para ser o que gigante que ele é hoje, ficaram sem segurança jurídica. Eu entrei com a lei para prorrogar, para adiar esse prazo por 10 anos, mas começou em 2000, tinha uma legislação em 2015, por isso que vai até 2025, mesmo sendo aprovado agora, e que em 19 perdeu esse efeito, porque poderia um mal-intencionado entrar na justiça e essas terras deveriam voltar para a União e aí ficariam essa insegurança. A partir disso eu coloquei um instrumento que foi vetado pelo presidente e aí eu acho importante, nós vamos trabalhar para derrubar esse veto, que foi colocar um prazo. Se eu solicito para o INCRA, por exemplo, pedindo para ele a documentação, ele tem um prazo de 180 dias para retornar para o cidadão. Ele pode justificar, olha, eu preciso de mais 180 dias porque eu preciso ver. Okay. Se ele não o fizer, a pessoa pode ir no cartório e por ex officio fazer sua ratificação, porque o problema não é do cidadão, é do Estado. E esse é infindável, porque o INCRA falou, nós não temos condição. Se não colocar esse instrumento que eu já coloquei, e essas pessoas já estão na propriedade, a gente já sabe que estão lá há muito tempo, não é quem começou agora não. É quem está há muito tempo e deve fazer essa ratificação para poder dar segurança jurídica, ir num banco, pegar um empréstimo, investimento, produzir mais. Então, nós vamos trabalhar essa outra parte, porque nós temos essa legislação de faixa fronteira que é de minha autoria e uma outra que é de solidariedade do José Silva, de Minas Gerais, relatoria também de solidariedade do Bosco Saraiva do Amazonas, a qual nós vamos entregar certidões para a população abaixo de 5 unidades fiscais. Desde que nós estamos agora discutindo um marco temporal. A partir de quando aquela pessoa estava lá? 2009, 2012, um exemplo? Entendi. E nós temos condições satelitais, nós sabemos quem estava ocupado naquela época. Não dá para enganar. A gente tem registro por satélite, registros sociais, do INCRA, das prefeituras, que a gente pode provar que estava ali ou não. Perfeito. Nuremberg, e aí, vamos embora? Porque a Caroline já está me falando aqui que a gente tem que ir embora e já até ligou para o Dorileu lá falando que a gente tem que encerrar o programa. Então vamos embora. Vamos embora, né? Fazer o quê? Não tem mais o que fazer, tem que obedecer aqui a voz do além, que é a Caroline Chaves. Eu quero agradecer aqui a Vossa Excelência, né, que esteve aqui mais uma vez, doutor Leonardo, deputado federal do Solidariedade e também coordenador da bancada federal em Brasília. Muito obrigado por ter vindo. Amanhã tem reunião da bancada lá com o Lira, né? Tomara que saiam desta reunião boas novidades aqui para o estado de Mato Grosso. Muito obrigado por tê-lo mais uma vez aqui. Eu que agradeço, fiz questão de estar aqui, agradeço ao professor Nuremberg, o Paulo Coelho, até
chamar, a gente está sempre pronto. Um programa Opinião que eu respeito e duas pessoas que eu respeito muito. Telespectador que agradece pela informação precisa. Amanhã com a Comissão de Biomas, né? Com o presidente Liro, Pantanal e Biomas. E na hora do almoço com a ministra Flávia Arruda e o ministro Ramos também. Eu tenho pela FPA com esses dois. Então amanhã temos uma agenda cheia. E buscando sempre os projetos importantes para o estado de Mato Grosso, para o Centro-Oeste também, né, vai estar presente. E eu queria agradecer vocês, me colocar à disposição, então sempre pronto aqui para atender esse chamamento, para a gente conversar com o nosso telespectador. Isso é verdade. Um abraço aí para Thalita, que é sua filha, não é? Obrigado. Thalitinha, que já está dando, não para quieta, que eu estou sabendo, né? E irrequieta. Abraço para Paola Reis, que também se faz presente aqui. Um abraço para o Jardel, também assessor de comunicação. E melhora, viu, Jardel? Tá com febre aí, fica bom logo aí, porque isso é importante na assessoria do homem aqui. Dorenberg, até amanhã. Até amanhã. Amanhã com o deputado estadual, o Allan Kardec, que é do PDT, presidente do PDT. O Piveta falou que não vota pro PDT de jeito nenhum. Será? O Allan Kardec amanhã, nosso entrevistado às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.